Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, enfim chegou grande dia. 11/11 de 2023, dia da eleição. Toda eleição a gente fala que é a mais foda, né? Mas essa é, galera. Essa eleição pode ditar os rumos do Vasco de uma forma que vocês nem imaginam. A gente pode descer a ladeira de vez com essa chapa amarela e roxa que está aí dentro do Vasco. Galera, se você acha que não, você deve ter algum problema. Olhem, cara, olhem tudo que aconteceu quando a Sempre Vasco, desde que a Sempre Vasco começou a se meter em política do Vasco. Primeiro foi lá em 2014. Essa chapa foi criada em 2013 com o Edmundo sendo o criador dessa chapa. O Edmundo, hoje, que é um cara patrocinado pela Blaze, empresa que a justiça bloqueou o site. Por quê? Porque tem muita gente perdendo dinheiro com a Blaze. Inclusive vascaínos, é claro, é claro. E o Edmundo hoje é patrocinado por essa falcatrua, por esse demônio que criou essa empresa Blaze. Desde 2014, a chapa Sempre Vasco, do criador da chapa, o Edmundo, burro pra caralho, que falou que São Januário nunca seria da 777, porque São Januário é do governo, é uma concessão. Ou que falou lá do alemão Martim, ou que falou que, olha, se o Vasco for rebaixado, o Vasco pode comprar de novo o futebol do Vasco por $1. Meu Deus do céu, o cara, como que o cara fala isso? Puta merda. Mas enfim, ele criou a chapa em 2013, vamos ver o Júlio Brandt em 2014. Vamos ver qual a preocupação dele em 2014, vamos lá. Então essa estratégia que você bem colocou aí, sempre foi a estratégia que as pessoas tinham para controlar o Vasco. Então como é que se controla o Vasco? Diminui o número de sócios, meia dúzia que tiver lá dentro que está controlado, vota e elege sempre a mesma galera. Ah, tá. Então diminuir o quadro de sócio, né? O golpe é diminuir o quadro de sócio. Será que foi por isso que vocês diminuíram mais de 6.000 sócios estatutários, sócios remidos do Clube de Regatas Vasco da Gama? É uma pergunta. Ele acabou de dizer, olha, você exclui os sócios e aí você vai lá, tem uma pequena porcentagem só dos sócios que votam e aí você consegue controlar uma votação. Tanto que na AGE, lá do dia 30 de abril, que foi a AGE que votou sim ou não a SAF, eles excluíram vários sócios remidos do Vasco. E hoje, esses mesmos sócios não poderão votar na AGO. A quantidade de pessoas que foram excluídas da AGE do dia 30/4 foi maior do que as quantidades de pessoas que votaram. E assim fica a alegria de todo mundo, né? O que nós queremos acabar com isso, que nós queremos acabar com isso de uma vez por todas, que era a ideia do Vasco é meu. Galera, e assim, tá, tudo bem, a gente entende hoje que o que ele tá falando aí é merda, mas são promessas que tá lá desde 2014, irmão. Desde 2014, fizeram algo? Mudaram alguma coisa? O que esses caras mudaram dentro do Vasco? É só isso, venderam o Vasco, fizeram votações online empurrando junto, né? Junto com a porra da 777, de o Vasco ser vendido para 777, empurraram junto uma reforma no estatuto para que acontecesse o que está acontecendo agora em 2023. Eleições online. Puta que pariu, cara. Mas a gente vai mudar isso, galera. Se Deus quiser, o Leven entra e assim, tem que mudar esse sistema de votação online aí, irmão. Muda o estatuto de novo. Eleição online só para quem não é do Rio de Janeiro. Quem é do Rio vai lá e vota presencialmente. E aí mostra sua identidade, seu CPF, sua carteirinha e o caralho. Confere de novo como sempre foi. E vai lá votar. Tem que ser desse jeito, irmão. Não pode ser diferente. Ah, você, sócio estatutário, que é off Rio ou off Brasil, eles estão usando vocês, a condição de vocês de não morar no Rio de Janeiro, para referendar essa eleição online. Sendo que os sócios estatutários off Rio ou off Brasil, off Rio, né? São
10% dos sócios votantes de todo o quadro social do Vasco. 10%. 10%. Tá de sacanagem, né, irmão? Pega esses 10% e até para você controlar isso é mais fácil. Você controlar apenas 500, 600 pessoas é mais fácil. E aí você faz uma votação especial lá, online, com essa galera. Isso aí eu concordo. Faz com essa galera que é off-Rio. Ah, eu sou um off-Rio, queria ser sócio estatutário do Vasco para poder votar, né, exercer meu direito de voto. Eu não sou porque eu não tenho condições de ir ao Rio de Janeiro, mas você pode votar online, desde que você vote com segurança, imune a fraudes, até porque 500, 600 votos mudam a eleição, né? Então tem que ser imune a fraude também, quem for off-Rio. O off-Rio deveria votar sim online, mas quem é do Rio de Janeiro, irmão, quem é do estado do Rio de Janeiro, tem que votar presencial. Mas isso aí é uma outra história. Caso a oposição ganhe, eu vou ser um que vou ligar direto. Porra, muda isso aí, irmão, muda isso aí. Essa porra dessa votação aí do caralho. Novo estatuto. Tem que ter, porra. Os caras só fizeram merda, irmão. As promessas dele, já pararam pra perceber isso? Olha o Júlio Brandt aqui, ó, em 2014. As promessas só são em épocas de eleições. Só. E não cumprem nada. Nada. Tiveram a possibilidade de cumprir agora em 2020/2023. Não cumpriram nada. Ah, careca, quem ganhou foi o Jorge Salgado. Irmão, roxo é igual a amarelo e amarelo é igual a roxo. Pega a fala do Jorge Salgado lá no Mauro César. Pega a fala do Salgado, pô. Vê a entrevista do Salgado lá. São as mesmas ideias, são as mesmas pessoas, o mesmo fundamento. Roxo é igual a amarelo. Acabou. Nós temos sim algumas estratégias. Obviamente, eu sempre tenho dito isso nas minhas reuniões, nas minhas convenções, nas reuniões abertas, que hoje em dia você vota, você vota não, você transfere dinheiro, você faz imposto de renda, você faz curso. Outro dia eu fiz um teste do GMAT, que é um teste de matemática que tem para EB, fiz pela internet, fiz meu teste da aula de TOEFL pela internet. Pô, você faz tudo pela internet. Tudo pela internet. Tudo não, tudo não. Tudo não, amiguinho. Ah, não mete essa. Tudo pela internet, galera. Não. Não faz tudo pela internet, né? Tem coisas que a gente tem que fazer presencialmente. Isso é óbvio. É óbvio, é óbvio. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no óbvio. Só não pode votar pelo Vasco. O Vasco não pode, porque o Vasco é muito perigoso votar pela internet. Agora pode, né? Agora pode votar pela internet, né? E o perigo tá aí. Infelizmente. Só pode votar lá. Aí quem vai lá vota 300 com o mesmo CPF. Então é óbvio que... É a parte do óbvio. Vou botar aí pra vocês. Galera, mas assim, qual é a maior possibilidade de haver fraude? Ou de eu votar com CPFs diferentes? Presencialmente ou online? Claro que é online, porra. Isso aí, essa discussão é uma discussão, sabe, que parece ser até infantil, irmão. Isso é muito tranquilo da gente parar, refletir, analisar e ver. Cara, realmente. Para você ter uma votação online, galera, muitos procedimentos devem ter sido tomados antes, muito antes das votações. Tanto que nas eleições lá da mulambada, não houve votação online, apesar da oposição ter pedido e ter citado o juiz da chapa Sempre Vasco. Foi um juiz que caiu na mão do juiz da chapa Sempre Vasco. Leonardo, não sei do que. Eu acho que é isso o nome. E esse juiz disse o seguinte: olha, quero votação online no Flamengo porque o Vasco é um case de sucesso. Case de sucesso. 2 candidatos só, galera, que quiseram participar. 3 meteram pé. 3 candidatos saíram fora porque não confiavam em votação online, porque era anti-estatutária, enfim, por uma série de coisas. Pelo Mussa ter contratado a empresa Elege Online, não o presidente do clube, enfim, uma série de questões envolvendo tudo o que aconteceu em 2020. E o juiz que no primeiro momento julgou o caso do Flamengo era um juiz aqui, ó, da chapa dele. Eles são cheios de juiz, advogados, tudo da chapa aqui, ó, do Júlio Brandt. E aí o Flamengo recorreu e citou a eleição do Vasco, eleição conturbada, que até hoje o presidente Jorge Salgado está lá sem o mérito da questão ter sido julgada, que é um absurdo do caralho, mais uma vez, né? Mais uma vez. Campelo subjúdice,
salgado subjúdice. Tomara que não tenha isso nessa eleição de hoje, né? Pelo amor de Deus. E na mulambada houve, sim, votação presencial, porque o outro juiz julgou que o Flamengo estava correto nas suas afirmações, inclusive citando o Vasco, para ser contra as eleições online na mulambada, dizendo o seguinte, olha, o juiz que julgou e disse que a eleição no Flamengo tem que ser online, ele faz parte de uma chapa no Vasco que sempre brigou por votação online. É a chapa aqui do Júlio Brandt, do Pedrinho hoje, né? A Sempre Vasco. E nós não queremos isso aqui. No Flamengo, não. Até porque as eleições do Vasco, até hoje, tá subjúdice. E o juiz que está querendo votação online no Flamengo, ele tem interesses de que a votação seja online para poder ratificar o que aconteceu no Clube de Regatas Vasco da Gama, já que ele é membro de uma chapa que sempre quis votações online. E olha, ainda tem um presidente subjúdice. E isso foi bem antes, já deve ter 2 anos que isso aconteceu, irmão. Com o mesmo CPF. Então é óbvio que é óbvio. É óbvio, então é óbvio que é óbvio. Caralho, escroto, irmão. É óbvio, isso é óbvio que isso é feito para fraudar o processo eleitoral do Vasco. Evidente. Galera, o que acontece? Não adianta, não tem para onde correr. Mudaram o Estatuto do Vasco lá atrás, permitindo que hoje tivéssemos votações online. Terá que ser online, o juiz já marcou e a gente tem que ir lá votar. E a gente vai ganhar desses pela-saco de qualquer forma. Seja online, presencial, aquática, enfim. A gente tem que ganhar deles, irmão. É o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se esses caras, de novo, ganharem... Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte aqui. Antes, né? Só mostrar um negócio para vocês. Já vou encerrar o vídeo. Mas deixa eu mostrar aqui, olha só. Esses, meus amigos, são os nomes roxos e amarelos da chapa do Pedrinho, que estão lá, estão atuando, os roxos estão atuando, os nomes em azuis estão atuando e os amarelos são os mesmos nomes da chapa de 2020. Irmãos, é mais do mesmo. Você não pode votar nessa continuidade dessa desgraça que está acontecendo no Vasco. A não ser se você gostar muito de sofrer, né, irmão? Chega, cara. Chega de amadorismo, chega de promessas. 2014, eram as promessas do Júlio Brandt, irmão. 2014. Chega desse negócio de pôr esses caras aí, irmão, desses muquiranas, tá ligado? Muquiranas, vendilhões, desses caras que parecem crianças. Vê esse cara dando dedo pra gente, irmão. Chega. O Vasco precisa de ter alguém realmente compromissado com o Vasco. E alguém que tenha cabeça para tocar o Vasco, que não é para qualquer um não, irmão. Olha, a gente tinha dívidas pra caralho. Hoje veio o RCE e possibilitou que o Vasco pague as suas dívidas, sendo clube associativo. Viramos SAF. SAF de um dono que tá se fudendo lá da Europa. Irmão, um bombardeio na 777 depois que ela quis comprar o Everton. E se vocês lembrarem, eu falei isso aqui, irmão. Eu falei, olha, isso é um tiro no pé, irmão, porque lá não é Brasil. Lá não é Brasil. A due diligence da 777, que foi feita aqui no Vasco, com quem vendeu o Vasco lá na Europa, lá no Everton, ela está sendo feita com a Associação de Futebol, com a Premier League e pela Autoridade de Conduta Financeira. Irmão, eu achava que o Everton seria da 777. Eu falei isso aqui, eu falei, esses caras vão comprar. Apesar do Paul Brown dizer que não, né? Eu fiz uma pergunta pessoalmente para ele, ele disse, não vão ser. Eu achei assim, cara, porra, o Manchester United foi comprado pela família Glazer com empréstimo, irmão, e depois colocou empréstimo pro clube pagar. O Everton vai ser comprado pela 777. Só que assim, mudou-se as regras lá, irmão. Hoje em dia tá mais foda para investidores norte-americanos, principalmente os investidores norte-americanos, comprarem clubes lá na Premier League.
apesar da Premier League ter muitos investidores norte-americanos, mas você deve passar por aquele crivo deles ali. E a 777 não vai pagar. A 777 está devendo 4 vezes mais do que o Vasco deve. Olha o que fizeram com o Vasco. Muda isso, torcedor. Muda essa porra. Ah, careca, mas eu gosto do modelo. Eu quero que o Vasco seja um clube empresa. Será, irmão? Será? Se a 777 não tiver honrando seus compromissos, você há de convir comigo que ela deve sair, porque quem sofre é o Vasco. Se a 777 estiver no Vasco por um contrato nebuloso, que ninguém sabe do que aconteceu, e se tiver erros nesse contrato, merdas nesse contrato, você há de convir comigo que o prejudicado é o Vasco, e ela tem e ela deve sair. Claro, isso é óbvio. Só que o Vasco continuará sendo SAF, terá que buscar outros investidores, ou que no meu ponto de vista, não precisa de o Vasco vender a maior parte das suas ações para qualquer que seja um investidor, não precisa. O Vasco é gigantesco, irmão. O Vasco somos nós, irmão. Pelo amor de Deus, não precisa. Quer um investidor que venda menos de 50%. Menos, muito menos. Traz esse cara para cá para somar com a gente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E o Vasco faz a sua parte, galera. A torcida do Vasco é uma torcida fiel. O Vasco vende tudo que põe à venda de uma forma absurda, e qual nenhum outro clube vende. Tudo isso são receitas para o clube, que hoje são destinadas para a 777. Antes era para o clube. Mas se o Vasco conseguir resgatar a SAF só para ele, isso tudo vem para o Vasco de novo. E aí, se tiver coisas erradas nessa porra desse contrato, que o Vasco busque um outro investidor, mas que não venda mais de 50%, pelo amor de Deus. Porque se vender, eu sempre serei contra, seja qual for o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tamo junto, galera. Depois eu volto, hein? Hoje vai ter vídeo pra caralho, até porque é um evento especial e a gente tem que trazer essas coisas aí à tona. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Forte abraço.